Imagine-se em pé, em um enorme anfiteatro, cercado por uma multidão que grita por sua morte. Leões estão à espreita, prontos para atacar, e tudo o que você precisa fazer para sobreviver é renegar a sua fé. Parece uma cena de filme, não é? Mas essa era a realidade dos mártires cristãos na igreja primitiva. Eles não apenas enfrentaram isso, mas o fizeram com uma serenidade impressionante, como se estivessem sendo conduzidos à glória e não à morte. O que poderia levar alguém a abraçar o sofrimento extremo em vez de escolher uma vida tranquila? Talvez seja difícil entender nos dias de hoje, onde as maiores perseguições para muitos de nós são apenas críticas ou piadas. Ainda assim, os mártires da história do cristianismo provaram que algumas verdades valem qualquer sacrifício, mesmo da própria vida. Esses testemunhas da fé não eram super-heróis, mas pessoas comuns com uma coragem extraordinária. Eles eram trabalhadores, pais, mães e jovens como qualquer um de nós. Só que algo os distinguia, uma certeza inabalável de que a verdade de Cristo superava tudo, até mesmo a morte. E essa convicção ecoa até hoje, desafiando-nos a refletir sobre o quão profundo é nosso compromisso com Deus. Ao entender suas histórias, não se trata apenas de admirá-los. Trata-se de perguntar a si mesmo, o que você faria em situações extremas? Será que sua fé resistiria? Agora, vamos olhar para o cenário histórico que cercava essas figuras e compreender o tamanho da ameaça que enfrentavam. O nascimento do cristianismo foi como uma faísca em um barril de pólvora. O Império Romano, com sua adoração aos deuses e ao imperador, via os cristãos como uma ameaça direta à sua estrutura. Para eles, a ideia de um Deus único era subversiva, quase uma afronta ao equilíbrio político e cultural que sustentava o império. A perseguição religiosa não foi algo esporádico, ela era institucional. Desde Nero, que acusou os cristãos pelo grande incêndio de Roma, até outros imperadores que os viam como inimigos do Estado, ser seguidor de Cristo significava viver à margem da sociedade. Muitos cristãos foram presos, exilados ou mortos apenas por se recusarem a adorar ídolos. Ainda assim, a igreja primitiva crescia, como uma planta que brota entre as pedras. Os cristãos se reuniam secretamente em casas ou catacumbas, mantendo a fé viva mesmo sob o risco constante de traição e morte. Era como se a perseguição fortalecesse a fé ao invés de enfraquecê-la, um paradoxo que intriga até os historiadores. Pense nisso, o que teria acontecido se eles tivessem recuado? Será que o cristianismo teria sobrevivido? Essa coragem e resiliência merecem nossa atenção, então vamos conhecer alguns dos rostos por trás dessa história. Entre os primeiros mártires cristãos, destaca-se Santo Estevão, considerado protomártir. Ele foi apedrejado até a morte enquanto orava por seus agressores, um gesto que revela o espírito de amor e perdão que movia esses homens e mulheres. E ele não estava sozinho, outros gigantes da fé, como São Pedro e São Paulo, também enfrentaram o martírio por não renegar a Cristo. Mas não eram apenas indivíduos isolados. Em Lyon, na Gália, dezenas de cristãos foram mortos juntos, incluindo Blandina, uma jovem escrava que se manteve firme mesmo sob tortura. Ela declarou: "Sou cristã, e entre nós não se faz o mal." Suas palavras ecoam como um testemunho de resistência que atravessou séculos. No Coliseu Romano, a cena era de puro horror. Homens, mulheres e até crianças eram jogados às feras, não como punição silenciosa, mas como espetáculo público. Contudo, esses mártires transformaram o que era para ser uma humilhação em uma glória. Muitos oravam e cantavam hinos, convertendo até mesmo os espectadores. Essas histórias não são apenas memórias de um passado distante. Elas nos convidam a pensar sobre a profundidade da nossa fé e até onde estaríamos dispostos a ir por ela. Mas o que, exatamente, fazia desses cristãos um alvo tão evidente para o Império? Vamos descobrir. A perseguição dos cristãos no Império Romano não foi apenas uma questão de intolerância religiosa. Era, antes de tudo, política. Os cristãos se recusavam a participar dos cultos aos deuses pagãos e à veneração do imperador, o que os colocava automaticamente como inimigos do Estado. Para os romanos, essa atitude era uma ameaça ao equilíbrio social. Além disso, os rumores sobre os cristãos não ajudavam. Diziam que eles praticavam canibalismo ao participar da Eucaristia, onde comiam o corpo e bebiam o sangue de Cristo.
Essas distorções criaram um ambiente de desconfiança e medo, intensificando as perseguições. A ignorância, como sempre, foi um combustível poderoso. Mesmo assim, os mártires cristãos preferiam enfrentar a morte a quebrar os mandamentos divinos. Para eles, negar sua fé significava algo pior do que a morte, significava perder a comunhão com Deus. Essa convicção os tornava inquebráveis, mesmo diante das mais cruéis torturas. Essa resistência provocava uma mistura de raiva e admiração nos romanos. Não é curioso como algo tão simples, a fé, podia perturbar tanto um dos maiores impérios da história? Vamos agora explorar como esses testemunhos impactaram a igreja primitiva e moldaram a história do cristianismo. Imagine ser levado a um tribunal e ouvir o juiz ordenar: ofereça incenso aos deuses romanos ou enfrente a morte. Foi isso que muitos cristãos enfrentaram, e o resultado? Eles escolhiam a morte. Santa Cecília, por exemplo, cantou hinos a Deus enquanto era martirizada, mostrando uma paz que desafiava qualquer lógica. Perpétua e Felicidade, duas mulheres de fé inabalável, foram presas e executadas juntas. Perpétua, uma jovem mãe, registrou suas visões em um diário enquanto estava na prisão. Felicidade, uma escrava, permaneceu ao seu lado, provando que a fé cristã transcendia qualquer barreira social. São Sebastião é outro exemplo que não pode ser ignorado. Torturado e deixado para morrer, ele sobreviveu ao martírio inicial apenas para voltar e encorajar outros cristãos. Quando capturado novamente, ele enfrentou a morte com uma coragem quase sobre-humana, tornando-se um símbolo eterno de resistência. Esses testemunhos nos fazem pensar: de onde vinha tanta força? A resposta pode estar no impacto que esses mártires tiveram na igreja primitiva, algo que iremos explorar agora. O martírio dos primeiros cristãos não enfraqueceu a igreja primitiva, pelo contrário, foi o que a solidificou. Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Cada morte não era vista como uma derrota, mas como um testemunho vivo da vitória de Cristo sobre o mundo. Isso inspirava outras pessoas a abraçarem a fé, mesmo sob risco de perseguição. A coragem dos mártires impactava não apenas os cristãos, mas também os que os observavam. Muitos romanos, ao verem a serenidade com que esses fiéis enfrentavam o sofrimento, começavam a se questionar: que força era essa que nem a morte podia derrotar? Era comum que testemunhas dessas execuções acabassem se convertendo, fortalecendo a história do cristianismo. Além disso, a memória dos mártires era cuidadosamente preservada pela comunidade cristã. Seus nomes eram inscritos em livros, suas histórias narradas em reuniões secretas, e suas vidas celebradas em datas especiais. Eles se tornaram exemplos de fidelidade, não apenas para a igreja de sua época, mas para todas as gerações futuras. Esse legado de fé e coragem ajudou a igreja a resistir às forças opressoras do Império Romano. E o que é mais impressionante, a igreja não só sobreviveu, como prosperou. Mas onde esses fiéis se reuniam durante os tempos mais sombrios? Vamos descer às profundezas das catacumbas para descobrir. As catacumbas eram muito mais do que cemitérios subterrâneos, elas eram refúgios sagrados para a igreja primitiva. Nas profundezas dessas passagens escuras, cristãos se reuniam em segredo para celebrar a Eucaristia, rezar e homenagear os mártires que descansavam ali. As paredes dessas cavernas guardam inscrições e símbolos que testemunham a força de sua fé. Muitos mártires cristãos foram enterrados nas catacumbas, transformando-as em locais de veneração. Cristãos visitavam esses túmulos para se inspirarem no exemplo de seus irmãos e irmãs que haviam entregado tudo por Cristo. Era como se a presença dos mártires trouxesse um pedaço do céu para a terra, fortalecendo a fé daqueles que ainda lutavam. Além disso, as catacumbas eram um local de resistência silenciosa. Ali, os cristãos podiam expressar sua fé sem medo de serem descobertos pelas autoridades romanas. Era um ambiente de comunhão, onde o medo dava lugar à esperança. As catacumbas simbolizavam tanto a fragilidade humana quanto a força divina que sustentava a igreja primitiva. Hoje, as catacumbas continuam a contar essa história de coragem e devoção. Elas nos lembram que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz da fé pode brilhar. Mas o que aconteceu com o legado desses mártires após os tempos de perseguição? Vamos explorar como eles continuam a inspirar a igreja atual.
Os mártires cristãos da Igreja primitiva deixaram uma marca indelével que atravessou os séculos. Eles são venerados como santos, e suas vidas continuam a ser lembradas em celebrações litúrgicas, como as missas em memória dos mártires. Para os católicos, esses homens e mulheres são intercessores poderosos, exemplos vivos do que significa entregar tudo por Cristo. Hoje, muitas igrejas levam os nomes desses mártires, como forma de manter viva sua memória. Eles também estão presentes nas leituras bíblicas e nas orações, especialmente nos momentos em que os fiéis enfrentam dificuldades. Afinal, quem melhor para nos encorajar em tempos difíceis do que aqueles que enfrentaram o martírio com coragem? Além disso, o espírito dos mártires é visto na maneira como a Igreja promove a santidade e a unidade. Suas histórias inspiram os católicos a viverem uma vida de serviço, comprometimento e entrega. Eles nos lembram que a fé não é apenas algo que se acredita, mas algo que se vive, até as últimas consequências. Enquanto nos conectamos com o testemunho desses primeiros mártires, é impossível não pensar nos cristãos que enfrentam perseguições ainda hoje. O martírio não é apenas uma história do passado, como veremos a seguir. Engana-se quem pensa que o martírio é apenas uma lembrança distante da Igreja primitiva. Em muitos lugares do mundo, cristãos ainda enfrentam perseguição religiosa, sendo presos, torturados e até mortos por professarem sua fé. Eles são os mártires modernos, continuando a história do cristianismo com o mesmo espírito de entrega dos primeiros mártires. Casos como os cristãos no Oriente Médio, que foram forçados a abandonar suas casas ou enfrentar a morte por não renegar sua fé, mostram que o testemunho dos mártires ainda está vivo. Relatos de famílias inteiras que cantam hinos antes de serem executadas lembram as histórias da Igreja primitiva. A coragem deles nos desafia a sermos mais firmes em nossa própria caminhada espiritual. Mas o martírio moderno não está apenas em terras distantes. Em alguns lugares, mesmo as críticas e discriminações podem ser formas sutis de perseguição. Como os cristãos podem enfrentar isso? A resposta está no exemplo dos mártires: viver com fé, amor e perseverança, sem jamais ceder à pressão do mundo. Esses mártires modernos nos mostram que a história do cristianismo é contínua. Cada sacrifício é uma nova página sendo escrita, e nós, como parte da Igreja, somos chamados a honrar esse testemunho. Agora, vamos encerrar essa jornada refletindo sobre como esses exemplos de coragem podem transformar nossas vidas. Os primeiros mártires da Igreja não morreram em vão. Eles nos ensinaram que a verdadeira fé exige coragem, resiliência e uma confiança absoluta em Deus. E agora, cabe a nós carregar esse legado. Como você tem vivido sua fé? Você está disposto a fazer sacrifícios por aquilo em que acredita? Essas são perguntas que os mártires nos fazem hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde essa reflexão apenas para você. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com amigos e familiares. Cada clique e cada compartilhamento é uma forma de manter viva a memória desses mártires e espalhar a mensagem de Cristo. Não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos sobre a riqueza espiritual do catolicismo. Que a força e a fé dos mártires inspirem você a viver de forma mais comprometida e plena. E lembre-se, juntos, podemos continuar a escrever a história da Igreja, uma história marcada pela coragem e pelo amor. Que Deus abençoe você e sua caminhada de fé.